começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária da UFG. Eu sou Isaura Carrijo e você pode nos ouvir pelo rádio nos 870 AM, pela internet no site radio.ufg.br e também pelo aplicativo Minha UFG. O Centro de Práticas Corporais da Faculdade de Educação Física da UFG divulgou o calendário de inscrições para veteranos e novatos nos cursos de diversas modalidades, como natação, musculação, caminhada orientada, dança, circo, lutas, entre outras. As inscrições serão realizadas de 6 a 8 de agosto para os veteranos e os novatos poderão se inscrever pela internet no site da UFG entre os dias 12 e 15 de agosto. As atividades são realizadas na Faculdade de Educação Física e Dança da UFG, que fica no campus Samambaia. Desde ontem, a Pró-Reitoria de Graduação e a Central de Estágios da UFG passaram a funcionar na Faculdade de Letras da UFG. Em virtude de uma reforma, o atendimento será realizado nos laboratórios de teleaprendizagem e de linguística do Bloco Bernardo Ellis, na Faculdade de Letras, que fica no campus Samambaia. A previsão é que a reforma seja concluída até meados de agosto. Vale ressaltar que os telefones de contato com a Prograde, a Pró-Reitoria de Graduação, continuam os mesmos. Ouça o Intercampus também pela internet no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. A pesquisa brasileira, assim como a educação, está ameaçada com os cortes nas universidades. Em entrevista que nós vamos ouvir agora, o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFG, professor Gesiel Carvalho, fala sobre a importância da pesquisa para o desenvolvimento das regiões e do país. Ele conversou com a jornalista Silvânia Lima. Vamos acompanhar. Olá, professor Gesiel. Obrigada por nos atender na Rádio Universitária mais uma vez. Eu que agradeço o convite, estamos sempre à disposição para poder falar para os ouvintes da Rádio Universitária. É sempre um prazer. Professor, a gente gostaria que o senhor fizesse um panorama da pesquisa na UFG, qual que é a importância da UFG. A gente sabe que a pesquisa é um dos sustentáculos do tripé da universidade e que dentro dela está embutida ciência, tecnologia e inovação. Então, qual que é a importância da pesquisa para a UFG, para a função da universidade e também para a sociedade? Na verdade, a atividade de pesquisa ela é uma atividade inerente à função da universidade. Não é possível falar em formação de recursos humanos de alto nível, tanto na graduação e especialmente na pós-graduação, dissociada da atividade de pesquisa de qualidade. A pesquisa, ela qualifica melhor a formação no nível da graduação, na medida em que o estudante de graduação, ao ter a sua formação num ambiente que produz o conhecimento na sua área, ele compreende de maneira mais profunda e efetiva o processo da produção do conhecimento científico, do conhecimento tecnológico característico da sua área e não aprende apenas de maneira livresca, o que é um aprendizado mais limitado, que gera um profissional que não tem a mesma habilidade de enfrentar novos problemas e novos desafios, que é o que a vida profissional, de maneira geral, coloca dia a dia para os profissionais. Então, a formação no nível de graduação, no ambiente de pesquisa, é fundamental para a formação de profissionais com um nível de qualidade diferenciado, com uma capacidade diferenciada de enfrentar os novos desafios e de propor solução para novos problemas. Por outro lado, a pós-graduação, ela é em si uma expressão ou o resultado de um programa específico de pesquisa. Então não há como ter pós-graduação sem haver pesquisa. Na verdade, a pós-graduação ela é nucleada nas atividades de pesquisa desenvolvidas na universidade. E isso de um lado. Então a pesquisa é importante para que a universidade possa realizar a sua finalidade primeira, que é a formação de recursos humanos, de uma maneira efetiva, com a qualidade que o país necessita para o seu desenvolvimento, para o seu progresso econômico e social. Então, profissionais de alto nível de qualificação precisam ser formados num ambiente de produção do conhecimento. Além disso, o conhecimento produzido, ele tem um potencial grande de impactar a vida das pessoas, resolver problemas na área da saúde, problemas de natureza tecnológica, de natureza social,
melhorar a nossa compreensão do mundo que nos rodeia, dos nossos desafios sociais, dos problemas que nós enfrentamos e apontar alternativas, soluções para esses problemas nesse amplo espectro. Tem um potencial grande de contribuir diretamente com o processo de desenvolvimento econômico, na medida que pode transferir tecnologias, pode dar suporte para a melhoria de processos produtivos nas empresas, de novas tecnologias ou de novos procedimentos inovativos que melhoram a nossa competitividade dos processos produtivos nas empresas, que possa gerar novas tecnologias no setor agrícola, no setor industrial, no caso do estado de Goiás, no setor de produção mineral, de fármacos, metal mecânico. Então, o potencial que a universidade tem de impactar esses processos produtivos de uma maneira direta, através da transferência de conhecimento, seja por intermédio de melhoria de processos já consolidados, da introdução de inovação ou de novos processos produtivos, é muito grande, muito relevante, e isso tem sido feito com muita eficácia já pela Universidade Federal aqui em Goiás. Professor, sabe-se que mais de 90% da pesquisa realizada no país, se o senhor tiver um índice aí exato, fala-se em 95%, 99%, né, é feita dentro das universidades. Em parte porque não há um programa de institutos de pesquisa, né, mas a universidade acaba se beneficiando disso, né. Como o senhor disse, o ensino, também a pós-graduação, todos se beneficiam disso. O senhor acha que é positivo manter essa pesquisa brasileira dentro das universidades? Quer dizer, isso é fundamental, né? Nós vivemos hoje, mais do que nunca, tendo a nossa economia mundial, a atividade econômica humana, mais do que em qualquer outra época da nossa história, tem na ciência a sua plataforma. Sem dúvida alguma, a plataforma da tecnologia moderna é a ciência. E isso é uma verdade como nunca antes na história humana. Então, dispensar a pesquisa é dispensar o progresso econômico. E dispensar o progresso econômico é dispensar o progresso social. Nós não podemos, sem desenvolvimento tecnológico, imaginar o desenvolvimento econômico e social do nosso país. E as universidades públicas são responsáveis por 90% da produção. Nós temos muitos institutos de pesquisa operantes extremamente importantes no país. Mas hoje no Brasil, o volume maior nessa cifra mencionada da pesquisa científica é realizada dentro da universidade. Isso precisa se expandir para outros setores. A universidade tem que aumentar ainda mais a sua capacidade de pesquisa e ela tem possibilidade para isso em havendo investimentos regulares e sistemáticos. A universidade tem recursos humanos para ampliar essa sua produção atual, e é preciso também que essa produção se estenda para outros setores, inclusive para o setor industrial. Mas, sem dúvida alguma, manter e ampliar e dar sistemática, estabilidade para o processo de financiamento, que implica necessariamente na estabilidade da atividade de pesquisa dentro das universidades e também fora delas, é crucial para que nós possamos imaginar um futuro que seja um futuro melhor, um futuro mais digno para o povo brasileiro. Sem isso, o nosso futuro se torna enevoado. O senhor disse, então, que a área de pesquisa está diretamente ligada ao desenvolvimento do país, né, em todos os campos. Dentro dessa premissa, professor, quem financia a pesquisa? Qual tem sido o tratamento dado à pesquisa brasileira? Bom, o financiamento da pesquisa ele advém principalmente do setor público. Isso no Brasil e também fora do Brasil. Às vezes diz-se que em países desenvolvidos o setor privado é o principal responsável pelo financiamento da pesquisa. Não é. O principal financiador da pesquisa, especialmente aquela pesquisa básica, mais fundamental, que é a pesquisa que pode proporcionar condições para processos inovativos que sejam de fato disruptivos. Essa pesquisa ela é financiada pelo setor público aqui, principalmente, né? Aqui nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E, portanto, quer dizer, é necessário que o setor público mantenha e amplie o seu investimento como forma de criar as possibilidades que o desenvolvimento da pesquisa científica e tecnológica possa impactar nos processos produtivos. As empresas elas vão investir, especialmente quando se tratar de converter esses conhecimentos e essas tecnologias em produtos e em processos. No Brasil, quem financia a pesquisa hoje são as agências financiadoras federais, e aí nós destacamos a FINEP e o CNPq. A CAPES também não é essa a sua atividade principal, mas ela, na medida que ela financia a pós-graduação, ela está também financiando a atividade de pesquisa, e as fundações estaduais de amparo à pesquisa, né? Esses são os agentes principais de financiamento da pesquisa hoje no Brasil. Infelizmente, essas agências têm tido cortes consecutivos nos seus orçamentos,
o que tem causado problemas extremamente relevantes de descontinuidade no processo de financiamento, o que tem impacto imediato, mas tem também impacto médio e de longo prazo, porque isso desestimula as pessoas, isso faz com que haja migração de talentos, que fazem com que talentos hoje ativos na pesquisa mudem de atividade por desestímulo com a descontinuidade, e isso impacta também no processo de conservação e na vida útil do parque instrumental das instituições. Então, a fonte de financiamento direto da pesquisa vem dessas agências. E, claro, nas universidades, o orçamento da universidade, ele entra também como um elemento coadjuvante nesse processo de financiamento, na medida que é o orçamento da universidade que paga o recurso humano da pesquisa, pesquisadores, docentes, técnico-administrativos, que cuida da manutenção dos prédios, da segurança, do pagamento de água, energia, o sistema de telefonia, de trânsito de dados, etc. O senhor fez uma comparação aí com o financiamento da iniciativa privada e reafirmou que a maior parte dos recursos vem do setor público. E eu acredito que é natural que assim seja, né, professor, porque isso garante uma isenção também da pesquisa em termos dos seus objetivos e em termos também da complexidade, porque é natural que a indústria encomende pesquisas do seu interesse. E no setor público elas poderão ter mais liberdade, poderão se concatenar com outras áreas com mais facilidade. Daria mais liberdade de ação, você concorda com isso? Eu acho que isso é um aspecto que tem relevância. As empresas, elas investem principalmente no processo de desenvolvimento, da conversão para o produto. Há empresas que investem também na pesquisa básica e, ao fazer isso, via de regra, a empresa não interfere com a liberdade de pesquisa do investigador, mesmo porque o que ela espera é o resultado do processo de pesquisa que ele vai realizar, e para esse resultado ser um resultado desejável, é preciso que se dê a ele a liberdade de criar, de pensar, etc. Evidentemente, quando é uma pesquisa encomendada, né, um acordo com uma empresa, há critérios de confidencialidade que acabam sendo elementos restritivos da divulgação e da socialização desses resultados. Há um pouco de investimento privado nesse caso, mas ele hoje especialmente no Brasil, ainda muito pequeno, né? Ele tem pouca relevância. As empresas investem mais no momento de converter o conhecimento em produto, né? No processo de desenvolvimento da tecnologia adquirida, em protótipos e em produtos finais, né? Especialmente a partir dessa última etapa, tendo-se um protótipo, converter aquilo num produto e num processo produtivo para ir para o mercado. Certo. Ainda sobre esse assunto, existem incentivos para as empresas financiarem pesquisas? Eu digo da parte do governo, né? Tem uma política de incentivo? Tem. Na verdade, existem várias iniciativas, várias oportunidades que estimulam isso. Por exemplo, os setores econômicos cuja atividade passa por uma concessão pública, como o setor mineral, né, que inclui aí o setor de petróleo, o setor energético, especialmente o setor hidrelétrico. O regulamento desses setores obriga que as empresas investam uma parte dos seus lucros, do seu faturamento em pesquisa e desenvolvimento. Uma parte desse investimento pode ser voltado para os interesses imediatos da empresa, que pode ser realizado inclusive em centros de pesquisa e desenvolvimento das próprias empresas, mas uma fração disso precisa ser investido a fundo perdido em universidades, institutos de pesquisa, etc. Então, essa é uma fonte possível, e há também uma lei específica, que é chamada a Lei do Bem, que prevê incentivos fiscais para que as empresas invistam em pesquisas que sejam do seu interesse para serem realizadas em universidades e centros de pesquisa. Dependendo da natureza do tratamento que se dê à propriedade intelectual do conhecimento gerado nessas pesquisas, com base nessa lei, a empresa pode ter um maior ou menor volume de isenção fiscal proporcional ao investimento feito. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. O Intercampus volta já.
Universitária, uma emissora única. Aqui nós valorizamos e divulgamos os compositores que criam a beleza e a força da música popular brasileira. Aqui você tem acesso à música erudita, à música instrumental, ao melhor da música popular. Aqui o jornalismo é feito com independência e compromisso público. Aqui você ouve uma programação que valoriza a qualidade da música brasileira e divulga o melhor da música internacional. Universitária, uma emissora única, 870 AM e pela internet www.radio.ufg.br. Voltamos a apresentar Intercampus. O corte no orçamento da educação, em especial das universidades públicas federais, afeta a pesquisa brasileira. Isso porque 95% da pesquisa é feita nessas instituições. Em 2018, o investimento em pesquisas nas universidades foi de 85 milhões de reais, o que não foi suficiente para manter o Brasil na 13ª posição mundial em produção científica, né, que o país ocupou em 2017. Em 2018, o Brasil foi rebaixado para a 14ª posição. Os recursos para a pesquisa vêm sendo reduzidos e os resultados levam a uma situação pouco promissora para o país. Quem comenta sobre esse assunto na segunda parte da entrevista é o pró-reitor de Pesquisa e Inovação da UFG, professor Gesiel Carvalho. Vamos acompanhar. Os cortes feitos até agora na educação, e em particular nas universidades, impactam como, ou podem impactar como a pesquisa? O corte foi realizado no orçamento das agências financiadoras e tivemos agora também o anúncio do corte no orçamento das universidades. Tanto de um lado quanto do outro impacta, ou seja, impactando as atividades da universidade, impacta as atividades de pesquisa, né, impacta o corte orçamentário das universidades, impacta a pesquisa na medida em que você vai ter problemas para manter as despesas básicas. Para você ter uma ideia, várias áreas de pesquisa, na saúde, na biologia, mas não só, né, também nas áreas de ciências exatas, na química, na física, há muitos experimentos que são experimentos de longo prazo, o que envolve um processamento de dados longo em sistemas computacionais pesados, ou que envolvam o manuseio e a conservação de amostras em condições ambientais específicas, de umidade, pressão, temperatura. A falta de energia, né, um blackout na universidade, condena esses experimentos aí a perdas irreparáveis. Então tem amostras que têm uma longa história, que envolvem procedimentos de modificação genética, amostras envolvendo o estudo de micro-organismos, de novos testes de processos terapêuticos em relação a doenças específicas ou ao combate a determinados micro-organismos, que precisam de ser conservados em condições específicas, que se nós temos um blackout, isso condena todas essas amostras e resultados de muito tempo acabam descontinuados, né? Então o impacto é muito significativo. Em termos numéricos precisos sobre a pesquisa, eu não conseguiria te dizer com precisão agora. Eu posso dizer o seguinte: no ano passado, a universidade, através dos grupos de pesquisa e dos pesquisadores, conseguiu obter algo em torno de 85 milhões para o desenvolvimento de projetos de pesquisa ao longo de 2018 e 2019. São projetos com prazo de vigência variado. E mesmo assim, nós tivemos e temos tido problemas importantes da falta de recursos de investimento e principalmente recursos de custeio para manter a atividade em vários grupos de pesquisa. E isso vai tendo impacto. O Brasil alcançou, até 2017, ele estava como o 13º país em volume de produção científica no mundo. Essa posição foi alterada a partir de 2018, né? Flutuamos para a 14ª posição. E se nós continuarmos com dificuldades de manter os grupos de pesquisa, os pesquisadores com os recursos mínimos para tocar o cotidiano, o dia a dia das suas atividades de pesquisa, isso vai reduzindo. A nossa posição nesses rankings vão diminuindo, isso é ruim, mas o pior ainda é que nós vamos condenando
o futuro do país, né, a uma situação um pouco promissora e indesejável para nós e para as futuras gerações. Não faz sentido, no mundo atual, imaginar que o corte no financiamento da pesquisa seja um mecanismo razoável para favorecer o processo de recuperação econômica, de ajuste fiscal, ou seja lá como se qualificar. Na verdade, se nós estamos em dificuldade econômica, se nós estamos em dificuldade fiscal, o bom caminho, o caminho virtuoso, e os países que têm uma economia mais avançada do que a nossa demonstram isso, o caminho bom é o caminho de aumentar o investimento em pesquisa, aumentar o investimento em inovação, em melhoria dos processos produtivos, em melhoria da capacidade do país de produzir novos conhecimentos científicos, tecnológicos, novas inovações tecnológicas. Esse é o caminho para melhorar a nossa competitividade, melhorar a economia, vencer os desafios do desenvolvimento e, consequentemente, as questões resultantes relacionadas ao equilíbrio fiscal. Professor, com esse tratamento, eu queria a sua opinião pessoal. Qual o senhor acha que é o objetivo do governo? Onde que nós vamos chegar com tudo isso? Bom, nós vamos chegar a continuar essa situação de restrições orçamentárias crescentes para a educação, para a ciência, para a tecnologia. Nós vamos chegar numa situação muito pior do que a que nós vivemos. O futuro que se reserva ao país, continuando assim, é o futuro de menos desenvolvimento, de menor produção, de menor crescimento da economia, de aumento do desemprego. Então, é um futuro indesejável para todos nós. Se nós queremos superar os problemas que nós temos hoje, se nós queremos retomar o crescimento econômico, o caminho é melhorar a educação, melhorar as condições de pesquisa científica, tecnológica, nossa capacidade de formação de recursos humanos em alto nível, para dar capacidade ao país, às empresas, aos governos, aos organismos sociais relacionados a essa atividade, dar a eles melhor capacidade de desempenhar suas funções e de recolocar o país na rota do crescimento, do desenvolvimento. Fazer o contrário é querer condenar o país ao atraso. Porque a questão da falta de recursos, né, que o governo alega, mas há que se estabelecer prioridades, né? O governo tem aplicado cortes lineares e as áreas talvez não mereçam receber o mesmo tratamento, né, professor? É preciso que haja um planejamento, uma discussão. O senhor concorda com isso? Claro, há problemas. Nós estamos numa situação ruim com respeito ao nosso crescimento econômico. Há uma sinalização de possível recessão. Essa é uma perspectiva imediata que tem. E em face disso, ou seja, o que se tem que fazer é ter sabedoria e investir na direção das ações que pode reverter isso. E certamente cortar investimentos em pesquisa científica, tecnológica, inovação, não é o caminho para isso. Esses cortes de investimento, ele joga no sentido contrário. Em piorar a situação econômica, em agravar a crise econômica e, consequentemente, os impactos do ponto de vista fiscal. Então, aí, um governo sábio tem que ser capaz de distinguir quais são os elementos aonde ele deve mexer para resolver os problemas financeiros, os problemas econômicos e repor o país na trajetória do crescimento. E certamente cortando os investimentos nessas áreas que têm um grande potencial de produzir riqueza não é um caminho apropriado. Até agora nós conversamos sobre o governo federal, sobre as políticas nacionais, né? Vamos agora aqui para o estado de Goiás. Antes de mais nada, eu gostaria que o senhor falasse sobre a pesquisa que é feita na UFG, qual a importância, o impacto dela em Goiás atualmente. Bom, a pesquisa ela sempre tem um impacto universal, mas a pesquisa feita na UFG ela tem um impacto principalmente no estado de Goiás, né? Em todas as áreas. A pesquisa que nós fazemos resolve problemas relacionados à saúde pública, resolve problemas relacionados ao saneamento, resolve problemas relacionados à conservação ambiental, ajuda a compreendermos, a diagnosticar melhor os problemas relacionados em todas essas áreas, na área de saúde, de saneamento, na área ambiental, é capaz de propor soluções para isso. Nós temos exemplos que são, assim, muito relevantes. Goiás é hoje um dos maiores produtores de cana-de-açúcar, visando a indústria sucroalcooleira do país. Talvez sejamos o segundo maior produtor. E nós temos um programa aqui na UFG, que é um programa em rede com outras universidades, são 10 universidades que formam
o que é chamado de RIDESA. E essa rede é hoje responsável por mais de 65% das variedades de cana-de-açúcar em processo produtivo no país. Então, mais de 65% das variedades de cana-de-açúcar plantada hoje no Brasil são variedades desenvolvidas pelas universidades nessa rede da qual a UFG faz parte. Um outro impacto importante, nós temos aqui na UFG uma incubadora de empresas, né, o nosso Centro de Empreendedorismo e Incubação, o CEI, que completa esse ano 15 anos de existência. Essa incubadora ela já graduou 25 empresas. O faturamento bruto anual dessas empresas chega próximo de 24 milhões. Então, quer dizer, é uma maneira direta de converter a ação da universidade relacionada à pesquisa, e à tecnologia e inovação, né, em produção de riquezas para o Estado. E assim nós poderíamos citar em todas essas áreas, né, da biotecnologia, da conservação ambiental, dos novos materiais, da exploração mineral. Por exemplo, o Centro Regional para o Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, um laboratório multiusuário, multi-institucional vinculado ao UFG, hoje ele é responsável por atender a uma quantidade enorme de demandas das empresas aqui do estado de Goiás, principalmente empresas do setor farmacêutico e do setor mineral. Nos últimos anos, o CRTI atendeu a demandas de quase 200 empresas, grande parte delas aqui do estado de Goiás, da região, mas também de outras regiões do país. Atendeu nos últimos anos a cerca de 6.000 demandas analíticas, as mais diversificadas, para resolver os mais diversos problemas relacionados aos processos produtivos nessas empresas aqui nas suas instalações. Então, há uma gama muito ampla de ações da universidade que impactam diretamente a atividade econômica, a qualidade de vida das pessoas aqui no estado de Goiás. Nesse âmbito aí, a FAPEG, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, é muito importante, né, professor? Como é que está a FAPEG atualmente? Ela continua apoiando as pesquisas goianas da UFG? Sim, a FAPEG, sem dúvida, é uma fundação da mais alta importância para o estado de Goiás. Nos últimos anos, ela teve um papel diferencial muito importante. A redução de investimentos de algumas agências tradicionais federais, como o CNPq, trouxe um impacto muito grande. Esse impacto não foi ainda mais danoso porque a FAPEG manteve a sua ação, manteve o seu financiamento e isso conseguiu suprir uma parte importante da demanda dos pesquisadores aqui no estado de Goiás. A FAPEG continua ativa, houve agora uma alteração na sua direção, mas ela está já com a nova direção recomposta, continua atuando em interação com a universidade, discutindo as propostas, os editais, os encaminhamentos do processo de financiamento da pesquisa em Goiás, e nós temos na universidade uma expectativa muito positiva em relação ao desempenho, às atividades da FAPEG aqui nos próximos anos. Temos uma expectativa muito positiva de que a FAPEG continue a desempenhar um papel muito relevante e diferencial que ela tem desempenhado nos últimos anos. O senhor gostaria de falar mais alguma coisa sobre tudo isso que a gente conversou? De dizer o seguinte, a UFG é um patrimônio como as demais universidades no país inteiro. A UFG é uma instituição federal para Goiás. A nossa universidade, ela é uma universidade federal, mas é federal de Goiás. Então é uma universidade que está voltada para atender às necessidades na formação de recursos humanos qualificados, para o desenvolvimento da pesquisa científica, tecnológica, da inovação, voltada e dedicada ao desenvolvimento do estado de Goiás, do povo goiano. E nós precisamos nos mobilizar e apoiar a universidade para que ela possa continuar a desempenhar o papel que ela já vem desempenhando nesse sentido e possa, de maneira cada vez mais relevante, de maneira crescente, juntamente com as outras instituições públicas do estado de Goiás, continuar a dar a sua contribuição para que Goiás continue a ser um estado pujante quanto ao seu desenvolvimento econômico e social. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição. Com essa conversa, a gente encerra o Intercampus de hoje. Os trabalhos técnicos foram de Jorge Barbosa. Obrigada pela sua audiência e até amanhã.